No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Para uma empresa funcionar e obter resultados, é preciso aplicar alguns indicadores. Confira a última parte da série sobre importantes indicadores e veja como o empresário poderá avaliar se os indicadores escolhidos estão fazendo o efeito desejado. Conheça na Pequena Notável de hoje, uma fábrica que produz um dos acessórios mais utilizados por cabeleireiros e mulheres em todo o mundo, a escova de cabelo. E diretamente de nossos estúdios, confira a segunda parte da entrevista com o diretor-presidente da Agência de Fomento Paulista, Milton Luiz de Melo Santos. Hoje nós vamos falar sobre um outro tema, fugindo da questão trabalhista, da tributária, mas de profundo interesse da micro e da pequena empresa e que ainda tem passado um pouquinho despercebido de todos. É a questão do acesso à justiça. Não só a questão da justiça via Poder Judiciário, mas também a justiça dentro de formas alternativas de resolução de conflito, que seria a mediação, a conciliação e a arbitragem. A própria Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa consagra num capítulo específico a questão do acesso à justiça, incentivando a resolução de conflitos através da mediação, onde você tem um mediador, que é uma pessoa que tenta ser meramente uma intermediadora dentro do conflito, uma facilitadora para que as partes encontrem uma alternativa de solução de conflitos, cheguem a um acordo. O conciliador, que muito parecido com o mediador, mas ele pode ter uma interferência ainda um pouco maior, chegando inclusive a propor alternativas ou formular uma proposta de acordo, e a questão da arbitragem, onde um ou mais árbitros eleitos ou nomeados por ambas as partes em demanda vão definir, vão resolver aquela questão conflituosa de maneira ou a buscar um acordo ou através de um levantamento detalhado, investigativo, entendendo, interpretando interesses e posições colocados pelas partes, podendo, através dessa arbitragem, desses hábitos, se chegar a uma solução de demanda desde que diga respeito a direitos disponíveis. O que é interessante também na arbitragem é que não necessariamente o árbitro vai ser um juiz de direito ou um advogado. Dependendo da natureza da discussão, podem ser árbitros contadores, médicos, engenheiros, administradores de empresa, pessoas realmente da confiança das partes que tenham qualificação técnica adequada a solucionar a questão. Outro ponto que também pouco se presta atenção é que a própria Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa coloca que é direito da micro e da pequena empresa, não necessariamente da empresa optante do simples, mas das micro e das pequenas empresas, de maneira geral, o acesso ao Poder Judiciário através da Lei 9.099, ou seja, se socorrer dos juizados especiais cíveis. Estamos excluindo aqui as questões de competência exclusiva da Justiça Federal e a questão de matéria tributária. Mas qualquer outra questão de natureza civil podem ser levadas, quando envolva ou sendo do interesse da microempresa ou de empresa de pequeno porte, ser levada ao juizado especial cível, o qual proporcionará, com certeza, uma solução àquela demanda de forma muito mais rápida. Realmente interesse do pequeno empresário, porque precisa, até por uma capacidade econômica reduzida, soluções rápidas e efetivas para as suas demandas. Isso ainda muito pouco são os empresários de micro e pequenas empresas que têm atenção a isso e acabam socorrendo ao rito ordinário em ações que levam 6, 8, 10 ou mais anos para conseguir ter um encerramento. Então, no interesse da micro e da pequena empresa, para que se tenha soluções efetivas, rápidas, é que nós aqui apresentamos essas alternativas. Primeiro, se o interesse é socorrer da justiça, do Poder Judiciário, pode-se fazer isso através do juizado especial cível, que no caso de micro e pequena empresa, então, não fica restrito às pessoas físicas, mas às jurídicas dentro do enquadramento da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa. Ou ainda, no âmbito privado, podem as micro e pequenas empresas socorrerem de forma, inclusive, incentivada pelo poder público a mediação, a conciliação e a arbitragem.
O SINP aqui encaminha, sugere e propõe realmente essas formas na defesa sempre do interesse e de uma solução rápida às questões colocadas ao micro e ao pequeno empresário, ou melhor, ao empresário de micro e de pequena empresa. Fundada por um imigrante espanhol, a fábrica está há quase 60 anos no mercado, produzindo os mais diversos tipos de escovas para cabelo. Bom, a empresa Escovas Fidalga está no mercado já há 57 anos e ela fabrica tudo entre escovas de cabelo, pentes e acessórios para cabeleireiros. A ideia surgiu porque o fundador dela era um imigrante espanhol e ele representava as escovas americanas aqui no Brasil. No Brasil não existia escovas de cabelo. E na época de 50, quando Getúlio fechou as importações e valorizou a indústria brasileira, ele foi abrir uma escova e ver como é que fabricava essa escova. E daí que ele começou a fabricar as escovas Fidalga. Hoje a empresa possui diversas linhas de produtos, a linha infantil, linha pet, linha para banho e linhas exclusivas para cabeleireiros. Uma máquina hoje da Fidalga, ela faz em média de 2.000 peças ao dia. E nós temos no nosso catálogo, são 180 produtos variados, porque vai desde do bebê, do recém-nascido, do lava-mamadeira, da escova profissional, da escova dia a dia, do pente, enfim, são mais de 180 produtos que a Fidalga fabrica. Assim como o SINP, a empresa se preocupa em produzir itens 100% nacionais, incentivando o mercado interno. A última crise agora que a Fidalga tem passado são os produtos importados da China, que vêm a um preço não compatível aos nossos. Então, realmente, não fica como que eu posso dizer, não fica uma concorrência leal, fica uma concorrência desleal com produtos brasileiros. E todas as outras escovas que são vendidas no mercado, elas de origem chinesa, vêm da China. Você acaba de conhecer a mais uma pequena notável, que com persistência, qualidade e incentivo à compra de produtos brasileiros, vem fazendo a diferença em nosso país todos os dias. Nos últimos 2 programas, apresentamos indicadores importantes nas áreas comerciais, finanças, projetos e inovações e pessoas. No programa de hoje, apresentaremos indicadores na área de processos. Além disso, mostraremos como o empresário poderá avaliar se os indicadores aplicados estão fazendo o efeito desejado. A escolha dos indicadores é importante porque é através dos indicadores que a empresa e o empresário vai ter certeza que os objetivos deles estão sendo cumpridos. Apenas deveria ser criado um mecanismo para que as pessoas apontassem defeitos, contribuições, como que elas podem de fato melhorar aquele indicador, seja ele qual for. Porque a verdade absoluta é essa, seja qual for o indicador de partida, se a gente melhorar ele continuamente, está valendo. Através dos indicadores aplicados na área de processos, é possível obter os números relacionados ao dia a dia da sua empresa. A entrega de produtos ou o indicador relacionado à entrega de produtos, a gente poderia entender entregas efetivas sobre entregas totais. Ou seja, o que seria uma entrega efetiva? Aquela que foi no prazo, na quantidade, no preço e no tempo adequado para o consumidor. Se a gente preencheu esse requisito, isso é uma entrega efetiva. O que não seria uma entrega efetiva? Fora do prazo, fora do tempo, com devolução, parcial, isso não é uma entrega efetiva. Então, basicamente, para a gente chegar a um bom indicador, a gente faria entregas efetivas sobre entregas totais. Um bom indicador é aquele que possibilita a percepção do empreendedor sobre os produtos e serviços prestados aos clientes. A grande parte dos indicadores podem ser controlados mensalmente. O importante é que ele garanta que os objetivos serão cumpridos.
É preciso analisar o nível de produtividade da empresa. Este indicador poderá ser utilizado tanto para os setores comerciais quanto para os setores de serviços. Produtividade significa fazer mais com menos ou pelo menos com a mesma coisa. Então, a gente pode medir produtividade de vários ângulos, né? A gente pode medir a produtividade, a mais elementar, clássica, é aquela ligada à área de produção. Então, se a gente realiza ou fabrica hoje 100 cadeiras com determinada estrutura de máquinas, de equipamentos e de pessoas, se no dia seguinte a gente conseguir produzir 110 cadeiras utilizando esse mesmo número de máquinas, equipamentos e pessoas, obrigatoriamente a empresa aumentou a sua produtividade. Para as pessoas isso é muito bom, porque é um direcionamento, elas conseguem entender aonde chegar e quais são as estratégias e metas da empresa, né? E para a empresa, ela está direcionando as pessoas para buscar atingir as estratégias que ela definiu, que ela identificou como as de futuro e da sua organização. Com as dicas dadas pelos especialistas e pelo programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, ficará muito mais fácil para que você analise quais são os indicadores adequados para o seu tipo de negócio. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. O nosso convidado de hoje é o presidente da nossa Caixa de Desenvolvimento, o Dr. Milton Luiz Melo Santos, que esteve conosco no programa passado, onde nós estávamos falando de crédito, como ter crédito para a sua empresa. É um prazer tê-lo conosco. Prazer enorme estar de novo aqui. É verdade, continuando aqui a promessa, porque as ligações e o telefone e os e-mails não pararam. E como nós conseguimos crédito? Qual a referência? Que, aliás, foi a última pergunta do programa passado, que é utilizado pela nossa Caixa de Desenvolvimento para dar crédito. Alguma instituição de rating é utilizada pela nossa Caixa de Desenvolvimento, presidente? Então, naquele outro programa que nós participamos aqui, procuramos adiantar algumas informações, mas acho que agora temos a oportunidade de concluir melhor para aquele telespectador que nos acompanhou, mostrando o seguinte: você, quando encaminha essas informações para a Agência de Fomento Paulista, eu disse as informações básicas, que é o CNPJ, a razão social e o faturamento da empresa, nós fazemos uma análise e nos baseamos muito na informação que vem, por exemplo, da Serasa, que é um birô de crédito, onde ali você tem informações de diversas empresas, e a partir dessa informação que vem da Serasa, extraída do seu balanço ou dos seus balancetes, é que nós temos condição de analisar os seus números e verificar qual o limite que podemos, então, aprovar de crédito para a sua empresa. Esse limite pode ser tanto para atender uma necessidade, eventualmente, de um capital de giro, ou então um projeto que você estará nos apresentando para ser financiado, que envolve o investimento fixo e o capital de giro acoplado. Só retomando, para aqueles que não nos acompanharam na semana passada e que hoje estão aqui, a nossa Caixa de Desenvolvimento, ela tem linha para investimento, acoplada a capital de giro, o foco é no investimento produtivo, o financiamento é de 5 anos e na linha de gás e óleo até 7 anos. Perfeito. Na linha de 5 anos, 1 ano de carência, na linha de 7 até 2 anos de carência. Exatamente. Esse é o briefing, que o canal para você obter, você que é associado ao SIMP, pode ser o SIMP. Isso foi um briefing muito rápido, além, claro, da frase e do pronunciamento do senhor governador, Dr. Geraldo Alckmin, que há 3 semanas atrás falou da importância da nossa Caixa de Desenvolvimento, e o senhor nos honra essa semana pela 2ª vez no nosso programa, dando continuidade à linha de crédito e o trabalho da nossa Caixa de Desenvolvimento. Aí começam algumas outras perguntas, porque a linha normal, o crédito normal, o investimento normal já foi explicitado. E aqueles que quiserem mais informações, venham o SIMP ou o próprio site da nossa Caixa de Desenvolvimento. Perfeito. E terá as explanações. Mas outras linhas, por exemplo, tecnologia.
Existe financiamento? Qual a política da nossa Caixa de Desenvolvimento, presidente? Foi bom você tocar nesse tema, porque a nossa Caixa de Desenvolvimento, como um banco de desenvolvimento e é um braço financeiro da política de desenvolvimento do Estado de São Paulo, ela está, obviamente, preocupada em atender a demanda que o próprio governo ele estabelece através dos seus planos de desenvolvimento. Então, nesse sentido, por exemplo, parques tecnológicos. Existem diversos parques tecnológicos aqui no estado de São Paulo, onde ali você tem diversas incubadoras e empresas que estão hoje trabalhando ali com uma base científica muito sólida. O que a nossa Caixa de Desenvolvimento tem procurado fazer nesse projeto de ajudar o desenvolvimento do Estado e fazer com que essas pequenas empresas, que hoje têm uma base tecnológica bastante consistente, mas não têm ainda uma experiência comercial ou não estão inseridas no mercado de uma forma mais competitiva, é apoiar essas pequenas empresas com capital. Aí nós fazemos não só o financiamento, que pode ser, mas principalmente nesse caso, é o capital. Nós nos tornamos sócios dessas empresas utilizando um instrumental do mercado financeiro chamado os fundos Capital Semente, onde nesses fundos, são gestores de fundos, nós colocamos o nosso recurso nesse fundo, outros investidores também colocam recursos nesse fundo, como por exemplo o FINEP, que é uma entidade do governo federal, o BNDES, o BID, o Banco Interamericano. E com esses recursos, os gestores, então, escolhem essas empresas que estão nos parques tecnológicos e aplicam os recursos em projetos que estão voltados ao crescimento da empresa. Mas é importante ressaltar para quem está nos vendo nesse momento que o capital ele entra, mas entra também uma governança mais moderna para essas empresas. Então, os fundos, eles assessoram as empresas com a parte comercial, que muitas vezes o dono da empresa, que é um pesquisador, ele não está familiarizado com o mercado. Então, entra uma parte comercial, entra uma área toda de marketing para ajudar você a divulgar melhor o seu produto, a parte jurídica, de sorte que nós, com essa atitude, nós estamos querendo com que essas empresas, elas que têm base tecnológica bastante sólida, elas consigam gerar produtos, bens, equipamentos que vão beneficiar a sociedade como um todo e vão fazer com que a economia brasileira cresça, como tem sido na Europa e nos Estados Unidos esse tipo de processo. Esse tem sido o caminho das grandes economias do mundo, fizeram esse caminho, percorreram esse caminho e são hoje as superpotências mundiais. Exatamente. Porque investiram e acreditaram na tecnologia, no homem, no desenvolvimento. Exatamente. Esses países, os países não só da Europa, mas pegando os Estados Unidos, são países que hoje são considerados industrializados, países desenvolvidos, porque investiram em quê? Conhecimento científico, claro, tecnologia. Claro. O Brasil e São Paulo, em particular, é o estado hoje que tem o maior número de parques tecnológicos e é nesse sentido que a Agência de Fomento tem buscado, então, apoiar o desenvolvimento através do aporte de capital também nessas pequenas empresas. Mas existe uma outra área também que ouvi dizer que a nossa Caixa de Desenvolvimento está trabalhando, que é a área ambiental. Exatamente. O governo do Estado de São Paulo, em 2009, ainda na época do nosso ex-governador José Serra, lançou uma política chamada Política Estadual de Mudanças Climáticas, né? Aprovou uma lei de número 3.798 e que ali se estabeleceu uma meta bastante arrojada para o Estado de São Paulo, que é a redução de até 20% da emissão dos chamados gases de efeito de estufa até o ano de 2020. Nessa lei, estabeleceu lá também que o governo criaria uma linha de financiamento para apoiar as empresas que tenham interesse em adaptar o seu processo produtivo a essa nova legislação. Nós, então, lançamos no ano passado, em 2010, a linha de financiamento Economia Verde. É uma linha de financiamento que apoia as empresas a promoverem adaptações, adequações ao seu processo produtivo, de sorte que elas emitam menos gases de efeito estufa ou emitam menos o chamado CO2. E é com isso que o mundo hoje tem procurado cada vez mais práticas chamadas sustentáveis, em que você possa, dessa forma, reduzir a emissão de gases, portanto, reduzir o aquecimento do nosso planeta. E a Agência de Fomento Paulista ela está
bastante sintonizada com essa questão, junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para que nós possamos apoiar as empresas a cumprirem essa meta que o Estado estabeleceu até o ano 2020. Aí começam algumas indagações, presidente. Qual é o tempo médio de uma análise de um projeto ou tecnológico ou ambiental para que ele possa ser aprovado? Na média, uma pela outra, eu sei que cada caso é um caso, cada um tem a sua complexidade, a sua estruturação, mas um prazo médio de um financiamento desse. Esse prazo, é difícil a gente estabelecer um número, assim, porque senão as pessoas vão dizer, olha, ele disse que é tanto, né? Mas depende da documentação que você vai nos encaminhar da empresa, depende da complexidade do projeto que você estará nos apresentando. Mas para dar assim, uma referência, nós temos casos, né, lá na Agência de Fomento Paulista, em que o prazo entre o primeiro contato que o cliente fez conosco e até o momento da liberação da primeira parcela, durou em torno de 60 dias, 70 dias, depende, tem casos menos e tem casos um pouquinho maior, mas isso, mais uma vez, depende da documentação e do projeto que você nos apresenta. Ou seja, é rápido e é consistente. Rápido comparado com outras instituições que analisam. Bom, aí quando se fala que o banco vai se tornar sócio das empresas, com fundos de pensão, enfim, a estruturação jurídica disso. Existe o apoio da nossa Caixa de Desenvolvimento para que isto ocorra? Como é que é esse trâmite jurídico dessa formatação? Até para que as pessoas não tenham medo de dizer, não, eu quero que a nossa Caixa de Desenvolvimento seja meu sócio, eu quero um fundo de pensão aqui sim, eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Como é que é essa configuração jurídica? Ela é relativamente simples, né? Na realidade, quando a gente fala em nos tornarmos sócio da sua empresa, é que nós estamos aportando recursos em um fundo que tem toda uma experiência e um conhecimento e autorização da Comissão de Valores Imobiliários, da CVM. Esse fundo só pode operar se tiver autorização da CVM. E a Agência de Fomento Paulista, ela coloca recursos nesse fundo e, como eu disse aqui, outros investidores, como o caso da FINEP, do BID, do Banco Mundial, colocam recursos nesse fundo. Esse fundo ele vai, então, adquirir participação societária das empresas sempre de forma minoritária, jamais majoritária, para que o dono ele continue sendo dono do negócio, tocando a empresa e nós, indiretamente, através do fundo, suportando com o investimento fixo, o recurso com o investimento fixo, para que a empresa ela consiga ganhar maior musculatura, melhor dizendo, financeira, não é? E todo aquele suporte de assessoramento para que ela, então, tenha condições de ser competitiva no mercado. O fundo, ele, depois de um determinado momento, ele sai do processo, ele vende a sua parcela, pode vender até para o próprio dono, porque o objetivo do fundo, ele é dar esse impulso nessa primeira fase da vida da empresa. E mais na frente, ele vende as ações, sai do processo, obviamente, na medida que essa empresa ela cresce com o seu faturamento, é claro que as ações se valorizarem, o fundo ganha, e é para isso que o investidor também entrou, para ele ter um ganho, uma perspectiva de rentabilidade. Muito mais do que se fosse a taxa de juros, porque ele cresce com a empresa com ganhos, se Deus quiser, muito grande. Sem dúvida. Existem empresas que, eu citei em um outro evento, empresas que têm uma rentabilidade próxima da que teve a Microsoft, o Google, o Facebook, são casos espetaculares. Né? É verdade, são histórias de sucesso. Né? Presidente Milton Luiz Belo de Santos, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Gostaria de continuar aqui por muito mais. Eu pediria as suas considerações finais, presidente. Olha, eu queria mais uma vez, Cury, agradecer essa fantástica oportunidade que você e o seu programa nos deram
que é de apresentar a Agência de Fomento Paulista, a nossa Caixa de Desenvolvimento, a esse público de pequenas e médias empresas e dizer que essa é uma opção que você tem no Estado de São Paulo. É procurar, através do Simples, procurar a nossa Caixa de Desenvolvimento. Se você quiser também, entre no nosso site, que é o www.nossacaixadesenvolvimento.com.br, onde você vai encontrar as informações certamente necessárias aí ao seu trabalho, ao seu projeto de crescimento da sua empresa. Então, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade. Nós que agradecemos o prazer e a honra que tivemos tê-lo por 2 programas seguidos, o presidente Milton Luiz Melo Santos, a você que esteve conosco até agora o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece.